Boa noite. Um momento raro e simbólico no Vaticano. Rei Charles III e Leão XIV participam de oração ecumênica. Foi a primeira oração entre um monarca britânico e um papa católico em 500 anos. Corte Internacional de Justiça cobra de Israel o acesso imediato de ajuda à população palestina. Respeito às diferentes crenças é tema de reflexão e debate. Relatório sobre liberdade religiosa no mundo é apresentado em São Paulo. Inteligência artificial acelera diagnósticos e amplia a precisão nos atendimentos de saúde. Encontro em São Roque destaca a espiritualidade carmelitana e o exemplo de Maria como mestra da oração. Casa do Bom Samaritano completa 23 anos de apoio social às pessoas em situação de rua. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Papa Leão XIV recebeu hoje no Vaticano o rei Charles III e a rainha Camila. A visita de Estado foi marcada pelo diálogo ecumênico e pela preocupação comum com a ecologia integral. O rei Charles III e a rainha Camila foram recebidos na Santa Sé pelo regente da Casa Papal, Monsenhor Leonardo Sapienza. A audiência entre o soberano britânico e o Papa Leão XIV aconteceu na biblioteca privada. Seguindo o cronograma, a rainha Camila visitou a Capela Paulina e rei Charles se reuniu com o cardeal Pietro Parolin na Secretaria de Estado do Vaticano. Entre os compromissos, a oração ecumênica pela salvaguarda da criação, presidida pelo Papa Leão na Capela Sistina, um momento histórico para as igrejas anglicana e a católica apostólica romana. A oração entre os dois líderes não acontecia há 500 anos. No início da celebração foi cantado o hino de Santo Ambrósio de Milão, executado na tradução inglesa de Sir John Henry Newman, que foi anglicano durante metade da vida e depois se tornou católico. No dia 1º de novembro, ele será declarado doutor da Igreja. A liturgia teve como intenção o louvor à grandeza de Deus Criador e foi animada pelos coros da Capela Sistina e pelas crianças da Capela Real de Londres e o coro da Capela do Castelo de Windsor. Em nota oficial, o Palácio de Buckingham divulgou que o objetivo da visita histórica é refletir o tema do jubileu Peregrinos de Esperança e reconhecer o trabalho ecumênico realizado por ambas as partes. A presença do rei Charles estava programada para abril, mas foi cancelada pelo falecimento do Papa Francisco. O monarca e o então pontífice queriam destacar o compromisso comum com a criação na celebração dos 10 anos da publicação da Laudato Si, tema que o Leão XIV quis continuar. Em outro momento, os monarcas visitaram a Basílica de São Paulo fora dos Muros, onde o rei Charles recebeu o título de confrade real, sinal de honra e comunhão espiritual pelos laços históricos entre a coroa britânica e a abadia beneditina ligada à basílica. Para a cerimônia foi criado um assento com o brasão do rei Charles e a inscrição em latim que todos sejam um, citação do capítulo 17 do Evangelho de São João. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre apresentou hoje em São Paulo o relatório sobre liberdade religiosa no mundo. O documento traz dados sobre perseguições e avanços registrados entre 2023 e 2024. O relatório da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre mostra que 64% da população mundial vive em países com violações graves ou gravíssimas à liberdade religiosa. Violações que podem levar à sua morte, depende da fé que você professa, podem te impedir de ter certas religiões, podem te impedir de estudar. Então é um momento de dar voz a quem não tem voz, de poder fazer com que o mundo conheça essa realidade. A apresentação do relatório aconteceu na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, na PUC em São Paulo. No debate, representantes de diversas religiões, como o arcebispo metropolitano Dom Odilo Scherer. Na questão da liberdade religiosa, é importante promover a aproximação para um conhecimento recíproco.
não se trata de um assumir a fé do outro. Começa por conhecer a própria fé. E, como diz o Concílio Vaticano II, no documento Nostra Aetate, vamos descobrir que temos muito em comum e sobre o que nós podemos não só conviver, mas podemos também trabalhar em conjunto. Mesmo sem ter uma perseguição religiosa sangrenta, o Brasil possui casos de intolerância. Para a CN, trazer essa discussão ao país a partir do relatório é uma forma de prevenção para que essa realidade não se torne ainda mais grave. Existem sim atos de violência contra várias religiões, sobretudo as religiões de matriz afro-brasileira. É importante dar voz, é importante iluminar, porque a perseguição sangrenta não começa do dia para a noite. Ela começa num escalar de atos de violência que começam a se tornar mais numerosos, começam a se tornar mais normais no dia a dia. E a gente não pode deixar que essa normalização ocorra no país. E, naturalmente, nos posicionarmos como nação em favor do direito não só nosso, mas que sejamos um exemplo e uma voz para o mundo de um país que promove e protege este direito no seu território. Eu acredito que nós não podemos exportar os conflitos que estão acontecendo para o Brasil. A gente quer importar essa imagem do Brasil, né, dessa convivência maravilhosa para o exterior. Mostrar para as pessoas que isso é possível, né? A diversidade é uma riqueza, uma beleza que nós temos para nossas vidas. Nunca pode ser fonte do conflito. A Associação Latino-Americana de Carmelitas realiza na cidade de São Roque, na Grande São Paulo, o 6º Congresso Latino-Americano. O encontro, que acontece a cada 4 anos, tem como tema Maria, Mestra da Oração, e reúne religiosos em um tempo de fraternidade e espiritualidade. Inspirados por uma profunda união com Deus e espiritualidade contemplativa, em meados do século XVI surgiu na Espanha a Ordem dos Carmelitas Descalços. O carisma se multiplicou de várias formas e na América Latina os religiosos promovem congressos para estreitar os laços da família carmelita. É o 6º ALACAR, que significa Associação Latino-Americana de Carmelitas. E o congresso nos confirma na unidade. Somos uma só família, né, dos carmelitas, frades, monjas, outras congregações que estão afiliadas às nossas ordens e também os leigos, que vivem a nossa espiritualidade. Com o tema central do encontro, Maria, Mestra da Oração, a família carmelita é convidada a refletir em conferências, mesas de diálogo e atividades oracionais a interioridade da vida religiosa e, a partir dessa intimidade com Deus, rezar a fé e a esperança. Cheio de alegria e entusiasmo por estar em terras brasileiras, o superior-geral dos Carmelitas Descalços, Frei Miguel Marques, deixa sua mensagem a partir da temática proposta. E é este sentimento tão bonito quando nos reunimos em família, quando nos reunimos na igreja. Compartilhamos a unidade e a simplicidade como movimento do Espírito. E me parece ser muito bonito pedir a Maria que nos dê a luz. Afinal, todos nós pertencemos à casa de Maria e que ela nos dê a luz e nos ajude a caminhar. Os carmelitas expressam suas emoções ao participar desse momento tão importante e essencial para a vida da comunidade. Vemos todas as culturas, né, modos de vida diferentes. Eu sou uma monja carmelita descalça, mas também tem leigos, tem sacerdotes. Isso mostra a nossa unidade como família carismática. Como Maria, nós somos servos daqueles que precisam de nós. E aqui a experiência aqui no ALACAR é de que nós devemos abraçar a nossa cruz. A hospitalidade. A acolhida é muito boa e tem muito carinho pelo povo brasileiro. Que Deus nos abençoe todo o tempo e que a Virgem Maria nos ensine a estar mais próximos de Jesus a cada dia. A Câmara dos Deputados aprovou novas regras para o controle de leis e decisões no Supremo Tribunal Federal. A proposta estabelece prazos e define quem pode apresentar ações diretas ao STF. Em Brasília, a repórter Aline Campelo tem os detalhes para nós. Aline, boa noite.
Oi, Reinaldo, boa noite para você e para todos. Bem, o projeto busca padronizar os prazos e os procedimentos das ações usadas para questionar leis e atos públicos que possam contrariar a Constituição. A proposta reúne e atualiza normas sobre 4 tipos de ações julgadas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. São as ações diretas de inconstitucionalidade que contestam leis, as ações diretas por omissão, aplicadas quando o poder público deixa de cumprir deveres constitucionais, as ações declaratórias de constitucionalidades, aquelas que confirmam a validade de normas, e as arguições de descumprimento de preceito fundamental, voltadas à proteção de princípios essenciais da Constituição. O texto agora segue para o Senado. A proposta foi relatada por Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e elaborada a partir de um anteprojeto de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Como o Partido Novo apresentou um novo recurso, o tema acabou sendo analisado pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. Eu volto com você no estúdio, Reinaldo. Obrigado, Aline. Boa noite para você, bom descanso. Olha, a tecnologia tem transformado a área da saúde. Com o avanço da inteligência artificial, diagnósticos se tornaram mais rápidos, tratamentos mais eficazes e o atendimento ao paciente ganhou um novo olhar humanizado. Nos últimos anos, a inteligência artificial passou a ser uma aliada dos profissionais da saúde. Ela ajuda a analisar grandes volumes de dados, detectar e prevenir surtos de doença antes que aconteçam, como explica a coordenadora do Centro de Tecnologia em Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais. A inteligência artificial tem uma aplicabilidade enorme na prevenção de surtos de doenças, porque ela pode analisar um grande volume de dados e comparar esses dados assim ao longo do tempo e também juntar esses dados com mobilidade da população, o número de casos que já foram registrados e fazer previsões. E esta aplicação acontece de ponta a ponta, desde o agendamento de consultas até o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. Mas, além dos limites éticos, ainda há desafios nessa implementação. A gente tem um país extremamente diverso, né? Em todos os sentidos. Mas em relação à saúde, essa diversidade ela impacta muito na qualidade, no acesso ao atendimento e na qualidade do atendimento. Então, o que nós precisamos, isso é um grande desafio, como fazer as ações de saúde, de prevenção, de vigilância chegarem a todas as pessoas do país. É nesse cenário de busca por inclusão que ganham espaço as empresas especializadas em saúde digital. A proposta é clara: usar a tecnologia como aliada na prevenção e no acompanhamento contínuo da saúde. Recentemente, Jéssica precisou de um agendamento que foi realizado com o auxílio de inteligência artificial e gostou da agilidade encontrada. Como paciente, a gente não pode ficar aguardando. Eu não posso ficar 2 meses sem usar a medicação, né? Então eu preciso resolver isso logo. E a questão da agilidade faz toda a diferença. Quando o usuário ele entra em contato conosco, querendo marcar uma consulta, esse primeiro contato dele, ele vem já passando pela IA, a IA faz o recolhimento desses dados, leva para a nossa equipe de marcação e a nossa equipe de marcação busca o melhor profissional para atender aquele usuário naquele momento. Com empatia e inovação, a IA mostra que o futuro da saúde pode e deve ser mais acessível e humano. As IAs têm entrado realmente para ajudar nessa ponta e para ajudar o profissional lá na ponta conseguir elaborar algo mais assertivo, mais rápido, né, para o paciente. Eu acho que a inteligência artificial ela nos dá o grande potencial de trazer a equidade no atendimento e trazer a saúde, a prevenção e a vigilância à população como um todo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que a meta do Acordo de Paris está em risco. Ele defende que os países reforcem seus compromissos climáticos antes da COP30.
Limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, firmado há 10 anos. Uma coisa está clara, não conseguiremos conter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus nos próximos anos, admitiu o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Climatologistas em todo o mundo concordam que esse limite será atingido antes do final desta década, pois o planeta continua consumindo grandes quantidades de petróleo, gás e carvão. Segundo o Observatório Europeu Copérnicos, a temperatura média global está em 1,4 graus Celsius mais alta do que na era pré-industrial. O diplomata português afirmou que sem a ciência e a clareza dos dados climáticos, o mundo nunca teria compreendido a ameaça das mudanças. E lançou um apelo. Devemos combater a desinformação, o assédio online e o ecoengano, disse o secretário-geral da ONU, ao afirmar que governos e organizações colaboram para financiar pesquisas e ações que garantam a verdade das informações climáticas e que a ciência e os pesquisadores nunca devem temer dizer a verdade. As declarações vieram depois que o presidente americano Donald Trump classificou o aquecimento global como a maior fraude da história. Há poucas semanas da COP30, que será realizada em novembro na cidade de Belém, no Pará, o chefe da ONU sublinhou que os países precisam apresentar planos climáticos nacionais robustos a tempo da cúpula e enfrentar as causas dos desastres climáticos desde sua origem. O final de semana está chegando e com ele o calor, que já começa a entrar em cena em algumas regiões. Boa noite. Veja que nessas áreas em amarelo do mapa é onde o sol brilhará mais. Do sudeste ao centro-oeste, o tempo é firme. As chuvas se concentram em boa parte da região norte, principalmente no Amazonas, Acre e Roraima. E pode se preparar para o calor, viu? 33 graus em Belém e 34 em Palmas. E essa chuvarada persiste entre Alagoas e Rio Grande do Norte. A atenção maior ainda está sobre o litoral da Bahia, onde há riscos de deslizamentos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva pode ultrapassar a marca de 100 milímetros. A situação é bem diferente no Mato Grosso. O tempo é firme e não há previsão de chuva por lá. Máxima de 38 graus em Cuiabá e 32 em Goiânia. No Rio Grande do Sul, as temperaturas permanecem elevadas em boa parte da região. Nas demais áreas, o tempo é firme e sem previsão de chuva. Os termômetros começam a subir na capital paulista. Amanhã, a máxima é de 27 e no domingo pode subir para 31. Aqui em Cachoeira Paulista, o clima também vai esquentar. Amanhã a condição do tempo é bem parecida com a de hoje. O dia começa com aquele vento gelado e o sol brilha. Agora no domingo, prepare-se, máxima de 32 graus. Uma excelente noite para você e até lá. O mais alto tribunal da Organização das Nações Unidas determinou que Israel facilite a entrada de insumos básicos para a população na faixa de Gaza. A Corte Internacional de Justiça afirmou que o governo israelense não pode usar a fome como arma de guerra no território palestino. 11 de outubro de 2025. Com o cessar-fogo, os suprimentos finalmente chegam à faixa de Gaza. As imagens impressionaram o mundo. Caminhões de ajuda humanitária são cercados por uma multidão faminta. Palestinos desesperados retiram a carga antes dela chegar ao ponto de distribuição. O conturbado sistema de distribuição impede que os suprimentos cheguem a todos os necessitados. Ouvi dizer que os caminhões de ajuda estavam chegando, então fui buscar algo para meus filhos. Seria muito melhor se fosse mais organizado, porque algumas pessoas recebem ajuda, enquanto outras não recebem nada. Não posso fazer assim, porque posso ser atropelado por um caminhão. Então espero que a agência distribua o alimento como antes. Eles têm que encontrar uma solução melhor. Eu consegui, graças a Deus, mas há pessoas que não conseguem, estão paradas. Eles têm que encontrar uma solução para proteger os caminhões. A falta de organização e o acesso limitado dos caminhões de suprimentos fizeram com que o presidente da Corte Internacional de Justiça, o mais alto tribunal da ONU, se pronunciasse nesta quarta-feira. O tribunal reitera:
a obrigação de Israel de não recorrer à fome da população civil como método de guerra. Já são 14 dias de cessar-fogo em Gaza e os palestinos ainda temem o retorno da guerra. Essa mãe de 4 filhos diz que ainda vive em uma barraca porque sua casa fica onde as forças israelenses estão recuadas. Abu Toyameh revela o tamanho do desgaste que os palestinos vivem por causa dos confrontos. Estamos vivendo uma vida muito difícil. Há filas para conseguir água, comida e toda a nossa vida é feita de filas. Fizemos filas até para receber tratamento e o pior é que às vezes não conseguimos. A educação sempre enfrentou grandes desafios. Da invasão escolar à desvalorização do ensino. No Além da Notícia desta quinta-feira, um debate sobre as origens da educação ocidental e o verdadeiro papel da formação humana. Os desafios da educação escolar brasileira. Realidades estruturais e históricas que comprometem a formação de gerações inteiras. A crise de valores familiares básicos como respeito e disciplina se manifesta em escolas com o aumento do desrespeito e violência entre alunos e contra professores, segundo recente pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que prejudica diretamente o aprendizado. De acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2025, o ensino médio segue como a etapa mais crítica do ensino no país, com altos índices de evasão e nível de aprendizagem abaixo do ideal. Mais do que números, a crise da educação revela a perda do sentido do ensinar e do aprender. O mundo de hoje tem necessidade de refletir com profundidade o que significa o homem. E a partir desta resposta, o que é o homem, é que nós sabemos como deve ser educado. O professor Saulo Brito é o entrevistado do Além da Notícia desta quinta-feira. Nesta semana dedicada a Frei Galvão, são muitos os testemunhos ligados à intercessão do primeiro santo brasileiro. Entre eles, a história de um casal que viveu o milagre da maternidade. Veja na reportagem de Idalina Miranda e Messias Junqueira. O impacto do difícil diagnóstico da infertilidade bateu à porta de Renata e Saulo, isso após alguns anos de casados. Da descoberta da trombofilia uterina, condição que aumenta a tendência de coágulos no sangue, aos inúmeros abortos espontâneos, só restava a dor. 2 anos de tratamento, até que chegou um momento que nós não tínhamos mais condições psicológicas e nem condições financeiras. Mas o casal tomou uma decisão que mudou todo o cenário. E nós já se dirigimos direto para a Capela do Santíssimo. E ali a gente entregou. E naquele dia, no momento da consagração ao Santo Frei Galvão, eu senti que o Santo Frei Galvão, onde ele estava, ele saiu e veio me dar um abraço. E 15 dias depois eu tive um diagnóstico de positivo de uma gestação. Se ia ter a gestação até o final, eu não sei, mas que ia ficar mais tempo, a gente já tinha um pouco mais de certeza. Depois dali para lá, foi só alegria. O testemunho de Saulo e Renata, que decidiram diante da dor entregar o sonho da maternidade a Frei Galvão, deu frutos e hoje celebram não só a vida da Maria, mas também de José. Essa gestação foi descoberta no 6º mês. Eu estou entrando no 8º mês, faz um mês, quase 2, que a gente descobriu essa gestação. E aí, com todo esse histórico que eu tinha antes de trombofilia, né, endometriose, e agora descobrindo uma gestação no 6º mês, é sinal que eu recebi a cura por intercessão de Frei Galvão. E ele vem e Deus reafirma para nós que ele não é só um Deus de milagre, ele é um Deus de cura. Né? Então a gente toma posse dessa cura, testemunha isso, a vinda da Maria Alice e agora a vinda do que vai nascer em dezembro, nosso menino Jesus, chamado José. Hoje, o testemunho gerado pelo casal é uma prova de que a fé é o firme fundamento do que se espera e a certeza de conquistar o que ainda não se vê. E a gente nunca imaginou que a gente
fosse conseguir ter filhos. E hoje somos pais de um casal. Eu acredito que Frei Galvão tinha um carinho muito grande pelas crianças, um carinho muito grande por essas mães, que até hoje ele é invocado como o protetor, o intercessor daquelas que têm alguma dificuldade na gestação ou na hora do parto e que por meio de Frei Galvão e das suas pílulas têm os seus bebês com alegria e com muita saúde. E isso para a gente é gratidão a Deus e ao Santo Frei Galvão, né, por intercessão todos os dias. Fica o nosso desejo de felicidades para esta família. Seguimos em sintonia com a fé e a devoção ao primeiro santo brasileiro. A novena e a festa desse ano nos convidam a cultivar a paz com toda a criação. E é ao vivo no Santuário Frei Galvão que fala agora a repórter Idalina Miranda com os detalhes desse momento especial. Boa noite, Idalina. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a você que nos acompanha de casa. Estamos mais um dia aqui na casa de Frei Galvão, a casa tá cheia, tá linda e olha, por aqui tem vários testemunhos de graças alcançados pela intercessão de Frei Galvão. Um deles é da Tânia, com quem eu vou conversar agora, que vai contar o testemunho que ela guarda há 24 anos. Tânia, conta pra mim, você teve um testemunho duplo, uma graça dupla. Conta pra gente aí o que Frei Galvão concedeu a você. Boa noite a todos. Então, eu tive um aborto há 24 anos atrás, pelo motivo do meu útero ser deformado. Então, eu engravidaria e ele ia expelir o feto. Eu fiz a novena de Frei Galvão. Fico um pouco emocionada. Eu tive meu filho, foi uma gravidez de risco, mas deu tudo certo, tá? Aí, depois de 7, quase 8 anos, eu queria novamente ter outro filho, né? Queria tirar uma menina para chamar de Maria. E Frei Galvão me enviou essa Maria. Meu útero não tinha problema nenhum mais, estava normal. Meus filhos são perfeitos, saudáveis. Eu devo isso, a eu poder falar que eu sou mãe, eu devo a Frei Galvão. E eu aconselho a todas as grávidas, as mulheres que desejam ter filhos, toma a pílula dele, faz a novena e tenha fé, que Frei Galvão é maravilhoso. Sim, Tânia, e de que forma essa experiência de você ter seus 2 filhos cooperam para a sua fé? Nossa, eu tenho muito mais fé agora. Faz mais de 20 anos que eu acompanho a novena, todos os dias, entendeu? E aonde eu puder espalhar isso, eu vou espalhar, entendeu? Porque Frei Galvão é maravilhoso. Ele mudou muito a minha vida, porque a gente queria ser mãe e não conseguia, e ele ajudou demais. Se não fosse ele, eu não era mãe. Obrigada, Tânia. Reinaldo, é isso. Aqui tem várias histórias, vários testemunhos. E eu volto com você aí da redação. E amanhã nós continuamos com a cobertura da festa e novena de Frei Galvão. Boa noite. Boa noite, Idalina. Muito obrigado. Bom descanso para vocês. Idalina Miranda, direto de Guaratinguetá, terra de Frei Galvão. Olha, há 23 anos, a Casa do Bom Samaritano é a expressão viva da fé que se transforma em ação. Um projeto da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova que acolhe, alimenta e devolve dignidade a quem mais precisa. A Casa do Bom Samaritano nasceu de uma inspiração do Padre Jonas Abib, um sonho que seus filhos espirituais abraçaram com amor e dedicação. Num dos documentos do Padre Jonas Abib, que é interno, onde ele fala da Canção Nova, Casa da Misericórdia, ele cita também que a Canção Nova é a casa dos pobres e que precisamos socorrer essas pessoas não somente na realidade espiritual, mas também na realidade material. O trabalho da Casa do Bom Samaritano busca restaurar a dignidade humana, com base no amor ao próximo, oferecendo alimentação, roupa e banho, moradia temporária, além de atividades de evangelização. Primeiro é feito o acolhimento, de todos que chegam na casa, sejam as pessoas em situação de rua, ou as pessoas que estão em vulnerabilidade. Isso inclui as pessoas do município. Após o acolhimento, aí tem o atendimento social para identificar o que essa pessoa está precisando. Há 23 anos, a missão segue viva, reconhecer no irmão em situação de rua o Cristo sofredor, que precisa ser acolhido, amado e restaurado. Conheci o Bom Samaritano aqui, me deram a oportunidade de eu tomar um banho, me alimentar bem e o principal, ter sido tratado o meu espiritual.
Estou muito feliz, porque aqui foi meu recomeço. Mais do que alimentar o corpo, a Casa do Bom Samaritano alimenta a alma, devolvendo a cada pessoa a esperança e a dignidade de filhos de Deus. Aqui a gente olha para a pessoa no todo, no completo do ser humano. Corpo, alma, espírito. Então, além do atendimento no Centro Médico Padre Pio, quando é necessário, a gente também desenvolve a parte espiritual, a parte da evangelização. Na parábola do Bom Samaritano, Jesus ensina que o próximo é todo aquele que necessita de ajuda. Amar e servir sem distinção é o caminho da verdadeira compaixão e misericórdia, gestos que transformam e geram gratidão. Para mim é um orgulho, né? Eu sempre queria conhecer para mim poder me estabilizar na minha vida, né? Tratamentos deles também é regular, um trabalho especial e eles tratam a gente bem também demais. E diante de tamanha missão, o sentimento é um só. A vida é um dom de Deus. A gente olha para essas pessoas como bênção. As pessoas, cada um que entra, é uma bênção. Então, nesses 23 anos de idade, a gente vem aprendendo a desenvolver o acolhimento. E assim encerramos esta edição do Canção Nova Notícias. Assista a seguir a Santa Missa ao vivo, direto de Brasília, às 9 ao programa Escola da Fé e às 10 acompanhe o Além da Notícia. Boa noite e paz para você.